Olá, o meu nome é Jéssica, eu tenho 25 anos e moro com os meus pais e dois irmãos. Nós temos uma vida bem confortável, tanto que todo final de semana eu estou na balada. Às vezes, até no meio da semana eu vou, mesmo com os meus pais brigando comigo. Eu nunca fui de me apegar a ninguém, então eu nunca tive um namorado para me levar em casa, apresentar para a família e ficar por mais de um mês. Minha mãe sempre me dizia que eu jamais iria me casar. Mas há 5 anos e meio atrás, isso mudou completamente e eu posso dizer que eu conheci o homem que eu pensei que mudaria a minha vida. E de certa forma, mudou, mas não como eu queria. Eu conheci o Elias. Foi em uma das minhas baladas e eu gostei demais dele. Do jeito que ele me tratou, ele era a pessoa ideal. E eu já imaginava a minha vida ao lado dele para sempre. Louco isso, não? Com o passar dos dias, as coisas foram ficando mais sérias. Eu contei para minha mãe que tinha conhecido alguém que mexeu comigo e que gostaria de levá-lo lá em casa. Os meus irmãos começaram a rir, dizendo que o coração de pedra estava mudando. Ele passou a frequentar a minha casa, a jogar bola com os meus irmãos e estava tudo perfeito. Eu estava adorando tudo aquilo. Eu contava cada minuto para vê-lo. Eu estava realmente apaixonada pelo crush da balada. Ele só tinha um problema. Todas as vezes que eu perguntava sobre a família dele, ele desconversava. Ou dizia que qualquer dia ele me levaria para conhecê-los, mas que não tinha muito o que ouvir, pois era apenas ele, a mãe e uma irmã com um filho pequeno. Eu tentei tirar algumas informações das pessoas que o conheciam, mas ninguém tinha muito a dizer sobre ele. Eu achava estranho, mas com o tempo eu acabei me acostumando e eu parei de perguntar. Depois de 6 meses de namoro, ele passou a dormir algumas noites lá em casa. Meu pai até me perguntou se eu já conhecia a família dele, mas eu não tinha muito a dizer, mas eu prometi a meu pai que conversaria novamente com ele. Eu chamei ele para irmos comer um lanche, na intenção de tentar tirar alguma informação, sabe? Mas tudo que eu consegui foi brigar com ele, como se eu não tivesse o direito de conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Eu voltei para casa bem chateada e não quis que ele fosse comigo, pois eu não sabia o que falaria para os meus pais. Eu já não conseguia mais informação nenhuma sobre ele, e isso estava me deixando muito irritada. Depois desse dia, passamos a nos ver com menos frequência e eu não voltei para as baladas. Parecia que tinha necessidade de recuperar o tempo perdido, sabe? Mas algo em mim não estava normal. O tempo todo parecia que eu estava saindo de uma batedeira. O mundo girava. Comentei com uma amiga que eu não estava bem. Eu nunca havia sentido aquelas coisas que eu estava sentindo. Tinha hora que em menos de 10 minutos eu sentia todas as emoções ao mesmo tempo. Eu estava perdida. Não entendia o que estava acontecendo. Já havia passado 2 meses da nossa briga e já não via mais o Elias. Nem na balada ele aparecia mais. Eu estava com muita saudade. Então eu resolvi ligar. Eu queria vê-lo novamente e, na verdade, eu já não estava mais indo para as baladas também, pois eu não estava muito bem. Marcamos de nos ver no parque. Eu estava ansiosa e eu não queria terminar o nosso namoro. Ele era bem especial para mim. Conversamos bastante e eu prometi que nunca mais iria cobrar nada em relação a conhecer a família dele. Nos acertamos e eu voltei para casa feliz, super animada. Parecia até que o mal estava passando, sabe? Como Elias me fazia bem. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar com ele. A minha animação era tanta que eu resolvi fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Tinha algumas coisas que eu já não usava mais. Estava só ocupando lugar. Quando eu comecei a tirar as coisas, tinha um pacote de absorvente e foi aí que eu me dei conta que eu não tinha ficado menstruada. O meu coração acelerou na hora. Eu era uma pessoa muito regulada. Isso jamais havia me acontecido. Como eu pude me descuidar daquela maneira? Eu precisava tirar essa dúvida rapidamente. Mas primeiro eu tinha que terminar a arrumação, senão minha mãe me mataria. Eu corri na farmácia e comprei o teste. Mas eu estava com muito medo do resultado, então eu liguei para minha amiga Isadora. Eu pedi que ela me encontrasse e depois fomos lá em casa. O resultado foi positivo, os meus pais iam me matar quando soubessem. Eu fiquei ali chorando por algumas horas, a minha amiga ficou desesperada, ela não sabia o que fazer para me ajudar. Eu agradeci o carinho dela, mas aí eu pedi para ficar sozinha
e ela foi embora, mas falou que se eu precisasse de qualquer coisa, eu podia ligar para ela. Eu fiquei imaginando como contaria para os meus pais e para o Elias. Eu não sabia o que fazer. Era por isso que eu estava passando mal. Eu fiquei 2 dias sem sair do quarto. A minha mãe começou a insistir em falar comigo, mas aí eu pedi que ela esperasse o meu tempo. Mas para ela ficar tranquila, que eu estava bem. O Elias ligou várias vezes e eu não atendi. Não sabia o que dizer e muito provavelmente ele me pediria explicações por eu estar trancada no meu quarto. Mas eu precisava daquele tempo para colocar a cabeça em ordem e achar as palavras certas. Eu resolvi esconder por mais um tempo, pois na minha cabeça tinha o pensamento de que o Elias ia achar que eu tinha feito aquilo para segurá-lo. Mas somente eu tinha certeza que não era nada daquilo. E depois os meus pais iriam ficar furiosos comigo e com toda razão. Mais um mês se passou e eu estava sentindo muito enjoo, até do cheiro de sabonete. Era hora de contar a verdade. Eu não aguentava mais guardar aquele segredo só comigo. Eu esperei os meus pais chegarem e os chamei para conversar. Eu não conseguia falar, eu só chorava e chorava. A minha mãe me abraçou e disse que me apoiaria em tudo, mas ela era preocupada comigo. Então, eu contei o que estava acontecendo. Fui muito direta e os meus pais disseram que já sabiam, mas estavam esperando que eu contasse, pois o assunto era delicado. O meu pai falou que algumas coisas precisariam mudar, pois uma criança requeria muito cuidado e muita atenção. Os meus irmãos quiseram saber se o Elias já sabia, mas eu ainda não havia contado. Eu pedi que eles não dissessem nada, pois eu mesma queria dar a notícia. Mas a minha mãe pediu que eu não criasse expectativas, pois eu não sabia nada da vida dele, e isso era uma verdade. Foi então que eu decidi ligar para ele. Liguei e marquei para ele vir em casa. Eu estava muito nervosa, pois eu sabia que ele não ia gostar. Dito e feito. Assim que eu contei, ele ficou furioso. Perguntou se eu era louca e que ele não queria um filho. Eu questionei o motivo e ele me disse que era muito novo para ser pai. Ele foi embora e me deixou ali falando sozinha. Eu estava nervosa demais. Minha família me abraçou e disse que o meu filho seria muito amado por eles e que quem estava perdendo nisso era o Elias. Mas as palavras dele me feriram demais. Eu tinha esperança, sabe, que ele quisesse o nosso bebê. Os meses foram passando, a barriga já aparecia e além de curtir a gravidez, eu já fazia planos também para o futuro. Eu precisava voltar a estudar, fazer a minha faculdade e garantir o futuro do meu bebê. Agora a responsabilidade estava batendo e eu fui entendendo as palavras da minha mãe. No 7º mês de gravidez, eu quis saber o sexo do bebê. Era um menino. Ele se chamaria Eduardo. Os meus irmãos já disputavam quem ficaria com ele mais tempo. E de certa forma, eu estava feliz. Já não pensava mais no Elias. Tudo o que eu queria era ver o rostinho do meu filho e dar muito amor para ele. Eduardo nasceu prematuro. Eu fui para casa, mas ele ainda ficou uns dias lá no hospital. Era uma tortura para mim. Nenhuma mãe devia passar por esse tipo de situação. Mas logo ele teve alta e fomos para casa com ele. Minha família fez até um chá de bebê com a criança presente. Foi muito engraçado. Quando o Eduardo fez 1 mês, minha amiga veio em casa. Pediu para conversarmos sozinha. E eu deixei o bebê com a minha mãe e fomos para o quarto. E ela me contou que o Elias a procurou e queria saber do bebê. Mas ela não contou nadinha, pois achava que ele não merecia saber de nada. E por isso tinha vindo falar comigo. Eu fiquei com muita raiva dele e eu liguei para ele. Eu pedi que me esquecesse e também o meu filho, pois nós não precisávamos dele para nada. Todo o amor que ele merecia já estava recebendo das pessoas que o amavam. Eu desliguei o celular sem deixar ele se pronunciar. Até doeu demais em mim, sabe? Mas era um mal necessário. Quando Eduardo completou 1 ano, nós fizemos uma festa linda para ele. Ele era uma criança adorável e se parecia muito com o pai. Eu precisava conviver com tudo aquilo. Mas agora era vida nova, um novo ciclo que começava. Eu tinha prestado vestibular e as minhas aulas iam começar. Depois da festa, o meu pai me chamou para conversarmos. Me falou que estava muito orgulhoso de mim, que no início ele havia ficado chateado demais, pois ele não acreditava que eu iria mudar o meu jeito porque teria um filho.
mas que eu tinha provado que todo ser humano é capaz de evoluir, de crescer e de mudar sim, e que eu tinha me saído muito bem. Eu também precisei agradecer por tudo e por toda a paciência que eles tiveram comigo, mas que eu havia aprendido a lição e que aquele era o início de uma grande transformação em minha vida. Eu não prometi que não iria mais às baladas, afinal ninguém é de ferro, mas eu prometi ser mais responsável e me cuidar. Eu não me lembro quando foi que tive notícias do Elias, mas eu não precisava dele na minha vida. Eu tenho consciência que um dia o meu filho vai querer saber a origem dele, quem é o pai e tudo mais. Mas por enquanto, eu vou abrir mão disso. Vou fazer o possível e impossível para que tudo que ele precise eu possa dar. Eu conheci uma pessoa na faculdade e estamos namorando há 4 meses. E confesso que no início eu fiquei com medo. Mas o Éder, ele tem me provado que as pessoas não são iguais e que eu mereço me dar uma chance de ser feliz e, no fundo, ele tem toda a razão. Ele me levou para conhecer a família dele. Eu estava apreensiva por já ter um filho, né? Mas eles o trataram com muito carinho e eu não posso pedir mais nada da minha vida. Juntos estamos planejando o nosso futuro com calma. Tudo ao seu tempo, porque se tem uma lição que eu aprendi é que precisamos fazer tudo no tempo certo, para não sofrermos. E depois de todos os planos que fizemos, ele disse que eu deveria procurar o pai do meu filho e pedir para ele registrar o menino e também para ele conviver com ele, pois a criança não tinha culpa do que havia acontecido entre a gente. Eu concordei com ele e eu achei um gesto lindo. E ele disse que se o Elias não quisesse registrar o bebê, ele mesmo faria. Eu consegui localizar o Elias e marcamos de conversar. E tudo que ele me disse foi que estava casado e que a esposa não sabia da existência do meu filho. Eu disse que tudo bem, página virada na minha vida. Eu fiz a minha parte e agora era hora de continuar a viver e ser feliz. Mas dessa vez, será o tão sonhado felizes para sempre? Será? Afinal, eu havia encontrado o meu grande amor. Mas eu sei que nenhum relacionamento é perfeito e que eu preciso me dedicar todos os dias para que funcione. O casamento será daqui a 6 meses, mas essa já é uma nova história. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido essa história. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque nós estamos chegando aos 30 mil inscritos. Compartilhe a história agora mesmo com um amigo seu para ajudar a gente a divulgar, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!